Olá, alunos. Hoje nós vamos dar sequência ao PET 2 e entrar na semana 5, na qual o tema a gente vai estudar probabilidade. Dentro da probabilidade, nós vamos estar demonstrando aqui o que é o espaço amostral e os eventos. Então, primeiramente, vamos começar destacando a diferença entre o que é uma possibilidade e uma probabilidade. Então, aqui a gente tem na foto 5 moedas. Nós temos o dólar, o euro, a libra e o yuan, que é a moeda da China. Então, temos duas perguntas. Quais são as possibilidades e qual é a probabilidade de escolher aleatoriamente uma moeda e ela ser o dólar? Então, para a gente saber quais são as possibilidades são as quatro moedas. E a gente quer saber qual a probabilidade de escolher aleatoriamente uma moeda e ela ser o dólar. Então, a gente aqui tem quatro moedas e só uma delas é referente ao dólar. Então, quando a gente escolhe aleatoriamente uma moeda, a chance dela ser o dólar, ou a probabilidade, é de 1/4, porque nós vamos ter quatro possibilidades e a gente quer que a probabilidade seja quando ela sai o dólar. Então, é 1/4. Um exemplo agora que a gente vai estar demonstrando é o que a gente vai cair no princípio fundamental da contagem. Então, vamos supor que Mariana possui as seguintes peças para sair hoje. Então, ela aqui tem 3 blusas de diferentes cores e 2 calças de diferentes cores. Então, a pergunta é, quais são as possíveis quantidades de pares que Mariana tem à disposição para sair, sendo que ela pode combinar qualquer blusa com calça. Então, não tem nenhuma restrição, ela pode usar qualquer blusa com qualquer calça. Então, Mariana possui à disposição, como eu falei anteriormente, para a camisa ela tem 3 opções e para a calça ela tem 2 opções. Então, como não tem restrição, ela pode combinar qualquer peça entre camisa e calça, então a quantidade possível de combinação é 3 para a camisa e 2 para a calça. Então, ela tem 6 quantidades possíveis de combinação à sua disposição. Vamos listar essas opções que Mariana tem. Então, quando a gente lista, a gente está demonstrando o espaço amostral referente a essa listagem. Então, o espaço amostral que Mariana possui, em sua combinação, tendo que combinar uma calça com uma blusa, que a gente já viu que é 6, as possíveis combinações são as seguintes: BR com CA, sendo que BR é a blusa roxa e CA a calça azul, BR com CL, é uma blusa roxa com a calça lilás, BB com CA, que é a blusa bege com a calça azul, BB com CL, que é a blusa bege com a calça lilás, BV com CA, que é a blusa vermelha e a calça azul, e BV com CL, que é a blusa vermelha e a calça lilás. Então, essa listagem que a gente fez, ela é referente às possibilidades que Mariana tem, que a gente define como um espaço amostral referente às opções de Mariana. Então, com isso, a gente pode definir como a gente consegue calcular a probabilidade. Então, a gente tem uma definição, a gente tem a seguinte definição. A probabilidade vai ser a razão entre a quantidade de possibilidades favoráveis ou a quantidade de elementos do evento pela quantidade total de possibilidades, que é a quantidade de elementos do espaço amostral. Então, agora nós vamos estar apresentando dois exemplos que vai ser referente a essa definição do cálculo da probabilidade. Então, o primeiro exemplo, considera um sofá de 3 lugares em que vão sentar Ana, Bia e Cleo. Então, nós temos um sofá em que vão sentar essas 3 meninas. Então, aqui de cara, eu já apresento para você qual é o espaço amostral das possíveis combinações que Ana, Bia e Cleo podem fazer. Então, as 3 sentam no sofá. Elas podem sentar na ordem Ana, Bia e Cleo, Ana, Cleo e Bia, Bia, Ana e Cleo, Bia, Cleo e Ana, Cleo, Ana e Bia, e Cleo, Bia e Ana. Então, a gente pode ver que o espaço amostral ele é composto por 6 combinações. Então, vamos para as perguntas. Nós temos 4 perguntas, que é qual a probabilidade de Ana sentar no meio, qual a probabilidade de Ana não sentar no meio, qual a probabilidade de uma menina sentar no meio e qual a probabilidade de uma menina não sentar no meio.
Então, na letra A, a gente vai saber qual a probabilidade de Ana sentar no meio. Então, desses 6 casos possíveis que a gente tem do espaço amostral, que está aqui, a gente pode observar quantas vezes Ana senta no meio. Aqui Ana não está no meio, aqui Ana não está no meio, aqui Ana está no meio, aqui Ana não está no meio, aqui Ana está no meio e aqui Ana não está no meio. Então, dentre as 6 possibilidades que existem, a gente pode observar que 2 delas pertencem a Ana sentar no meio, que é o que a letra A pede. Então, qual que é a probabilidade disso acontecer? Igual está demonstrado aqui, né? A Ana sentar no meio, o evento, o espaço amostral disso, o evento favorável são 2 possibilidades. Então, para a gente calcular a probabilidade disso acontecer, como demonstrado anteriormente na forma, a probabilidade e a razão entre o espaço de elementos do evento sobre a quantidade de elementos do espaço amostral. Então, 2 é a quantidade de elementos do evento, que é 2, que é de Ana sentar no meio, pela quantidade de elementos do espaço amostral. Então, a probabilidade disso acontecer é 2/6, que é a mesma coisa de 1/3, que é equivalente a dizer, em porcentagem, 33%. Então, a probabilidade de Ana sentar no meio é igual a 33,33%. Na letra B, qual a probabilidade de Ana não sentar no meio? O evento de Ana não sentar no meio, ele é complementar ao de Ana se sentar no meio. Ou seja, a gente calculou a probabilidade de Ana sentar no meio. Então, a diferença que a gente pôde obter na resposta anterior, ela vai ser equivalente à probabilidade de Ana não se sentar no meio. Então, se aqui a gente achou uma resposta de 33,33% quando é Ana se sentar no meio, quando a gente pergunta qual a probabilidade de Ana não se sentar no meio, é a diferença de 100% pela quantidade anterior. Porque essas 2 opções, elas são complementares. Então, se a gente juntar 33%, 33,33% com 66,67%, a gente tem um total de 100%. Por isso que falam que essas 2 alternativas elas são complementares. Letra C. Qual a probabilidade de uma menina se sentar no meio? Ora, no caso, nós temos 3 meninas. Então, com certeza, uma menina vai se sentar no meio. Então, aqui no caso, quando a gente calcula a probabilidade, o evento de elementos possíveis, ele é igual ao evento de elementos do espaço amostral. Então, a gente dividir 2 coisas iguais, 2 números iguais, a gente vai ter 100%, pensando na lógica de operacionalizar, né, o evento. Mas como a gente já sabia que no sofá estão sentadas apenas mulheres, então, com certeza, uma mulher estará no meio. Então, a gente tem 100% de chance disso acontecer. Já a letra D, qual a probabilidade de uma menina não se sentar no meio? Então, nesse caso, a gente pode observar que esse evento ele será impossível de acontecer, pois todos os, pois todas as pessoas que estão sentadas no sofá são mulheres. Então, consequentemente, assim como a gente fez na letra C, uma menina irá sentar no meio. Então, como a gente pergunta qual a probabilidade de uma menina não sentar no meio, é impossível disso acontecer. Então, a chance disso acontecer é 0%. Agora, por fim, nós vamos estar tratando um exemplo diferente do que a gente apresentou anteriormente. Então, considere o seguinte exemplo. Carlos irá criar uma senha de banco com 6 dígitos. Aí nós temos 2 perguntas. Se todos os dígitos forem distintos, qual a probabilidade da senha começar com o número 5? E letra B, podendo haver repetição à vontade, ou seja, não há restrição quanto aos números, qual a probabilidade da senha começar com o número 2 e terminar com o número 7? Então vamos começar pela letra A, né? Se todos os dígitos forem distintos, qual a probabilidade da senha começar com o número 5? Então a gente sabe que a probabilidade ela é a quantidade de elementos do evento sobre a quantidade de elementos do espaço amostral. Então a gente vai são duas coisas que a gente tem que estar calculando. A quantidade de elementos do evento e a quantidade do espaço amostral. Então nós vamos primeiro começar pela quantidade de elementos do evento, do espaço amostral.
Então, olha, para o primeiro algarismo, a gente tem 10 possibilidades, que são os números de 0 a 9. Então, 10 possibilidades. Então, fixando o primeiro aqui no exemplo, por exemplo, aqui na figura, a gente fixou como exemplo o número 8, mas poderia ser qualquer um dessas 10 opções. Mas a partir do momento que a gente fixa um, para o algarismo seguinte, a gente vai ter 9 possibilidades, porque não pode haver repetição. E assim sucessivamente, até a gente chegar no último dígito, como são 6, então a gente vai ter 5 opções. Então, a possibilidade disso acontecer é o que a gente chamou anteriormente do princípio fundamental da contagem. Então, a gente vai multiplicar as possibilidades que a gente encontrou para cada algarismo. Então, do primeiro algarismo, a gente tinha 10 possibilidades, no segundo, 9, no terceiro, 8, no quarto, 7, no quinto, 6, no quinto, 5. Então, multiplicando todas essas possibilidades, a gente vai encontrar número 151.200. Então, essa é a quantidade de elementos do espaço amostral. Agora a gente vai para a restrição que o exercício pede, que é a probabilidade da senha começar com o número 5. Então, a probabilidade da senha começar com o número 5, a gente tem que fixar o número 5 no primeiro algarismo da senha. Então, aí a partir disso, a partir do segundo dígito, a gente lista as opções. Então, como o primeiro dígito tem que ser o 5, então a possibilidade dele ser é 1, né? Que só pode ser o 5. Então, para as outras casas, a gente vai ter novamente 9 opções, porque não pode ser o 5, porque não pode haver números repetidos. Então, para a terceira casa, vai ser 8, porque 2 dígitos já foram. Aqui, no caso, o primeiro tem que ser o 5, e no segundo aqui a gente fixou como exemplo o número 8. E assim sucessivamente até o algarismo 6 do dígito, da senha de 6 dígitos. Então, a probabilidade do evento ocorrer, sendo que o primeiro algarismo dessa senha de 6 dígitos é 5, a probabilidade dele ocorrer é novamente, a gente vai estar utilizando o princípio fundamental da contagem, e a gente vai estar multiplicando as possibilidades para cada dígito da senha. Então, a gente vai ter aqui 1 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, que nos dá um total de 15.120. Então, esse 15.120 é a quantidade de elementos do evento. Então, para a gente saber a probabilidade disso acontecer, a gente vai estar fazendo a divisão entre a quantidade de elementos do evento sobre a quantidade de elementos do espaço amostral. A gente sabe que a quantidade de elementos do evento é 15.120 e a quantidade de elementos do espaço amostral é 151.200. Basta a gente fazer essa razão, que a gente vai ter um décimo, que é a mesma coisa de 0,1, e em porcentagem nos dá o equivalente a 10%. Na letra B, pede para a gente, podendo haver repetições à vontade, qual a probabilidade da senha começar com o número 2 e terminar com o número 7? Então, novamente, a gente vai vai separar essa conta em duas opções, né? Que é o que a gente vai separar para calcular a probabilidade, no caso, de elementos do evento do espaço e a quantidade de elementos do espaço amostral. Então, aqui a gente sabe que pode haver repetição. Então, a quantidade de elementos do espaço amostral como a senha tem 6 dígitos e pode haver repetição, então a gente pode utilizar os 10 algarismos. Então, por exemplo, a senha pode ser 8888888, 777777, ou pode ter todos os números diferentes, mas no caso a gente sempre vai ter 10 possibilidades para cada algarismo. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o número de elementos de espaço amostral para essa alternativa vai ser 10 vezes 6, que é igual a 10 elevado a 6, que nos dá 1 milhão. Agora a gente quer fixar o primeiro algarismo com o número 2 e o último com o número 7. Então, vai sobrar só 4 dígitos, né? E para esses 4 dígitos, a gente continua tendo a opção de repetir eles à vontade. Então, a gente vai ter 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 10 elevado a 4, que é igual a 10.000. Então, para a gente saber a probabilidade da senha começar com o número 2 e terminar com o número 7, podendo haver repetição, é só a gente pegar a quantidade de elementos do evento sobre a quantidade de elementos do espaço amostral. Isso nos dá 10.000 sobre 1 milhão, que é a mesma coisa de 1 sobre 100, que é a mesma coisa de 0,01,
Transformando isso em porcentagem, nos dá 1%.